São da Paróquia São Benedito, então eu vou passar a palavra para ela. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma honra muito grande, né, contar com a presença de todos. E hoje, em especial, né, a gente vai dar andamento, né, no segundo dia da Semana da Vida. E vamos chamar o Paulo Sérgio, né, que é coordenador do Amor Exigente. E ele que passa para a gente todas as palestras aí sobre as drogas. Boa noite. Para quem não me conhece, eu estou há 18 anos à frente do Grupo Nazaré de Itapira, do Amor Exigente. Há 19 dentro do Amor Exigente, fiquei um ano e pouquinho frequentando o grupo de amparo e fazendo os cursos para depois a gente começar aqui. E nesse tempo, até hoje eu não consegui passar o bastão não, porque ninguém quer pegar o bastão para coordenar o grupo, porque muitas vezes a gente escuta assim: vocês enxugam gelo? Sim, né, Nivaldo? A gente enxuga gelo. Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente, enxuga gelo. Só que esse enxugar gelo é gratificante, muito gratificante quando você vê os resultados surgindo. E graças a Deus a gente tem muitos resultados surgindo. Tá? Que eu vou falar um pouco para vocês hoje, a gente vai falar um pouco de droga, um pouco de consequência dentro da gravidez. Eu não sou médico, não sou nada nessa área. Algumas consequências que a gente quer passar para vocês terem um pouco mais de noção, principalmente o pastoral familiar está levando essa informação. E assim, eu lanço um desafio para toda a pastoral familiar da cidade. Há 10 anos atrás eu já fiz essa proposta com outro padre. De toda a formação da pastoral familiar, ter pelo menos uma palestra sobre dependência química e alcoólica. Porque muitas vezes a gente trabalha dentro da pastoral e esse assunto não é discutido, não é falado. Tá? E é um assunto que precisa ser muito falado, muito debatido, muito divulgado, muito esclarecido, porque cada dia mais aparece alguma coisa diferente. Ontem mesmo, não sei se vocês viram, estavam falando da fentanil. A droga que é usada para entubar pessoas. E só tem dentro do hospital. Tinha dentro do hospital. Está circulando. Já começou a circular por aí. E a chance de overdose é 99,9%. Só que a overdose dela não dá tempo de você acudir, não. É fatal. Tá? Só que está circulando. E a gente não... Já que entra aí, tá só não está muito quente, por isso ele não aqueceu, né, para a gente começar. Mas assim, voltando um pouco, eu com a Renata, a gente foi o primeiro casal da pastoral familiar da Igreja Nacional Aparecida dos Prados, 2003. Quando começou a pastoral familiar lá embaixo, a gente foi o primeiro casal que começou. E aí depois, 2004, meu irmão foi fazer a recuperação. Em 2005, a gente comecei o trabalho do Amor Exigente aqui. Né, você não tem problema na sua família, dentro da sua casa? Graças a Deus não. Os meus filhos nunca me deram dor de cabeça. Formados, trabalhando, tocando a vida deles. Meu irmão tinha. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu, é um alcoólatra de pesado. Era. Mas já faz 19 anos. Dia 19 de junho, completou 19 anos que ele está limpo. E de pé. Então, quer dizer, enxuga gelo? Pode ser. Mas eu fico feliz de estar enxugando gelo e vendo o resultado. A gente adiantando um pouquinho, não sei se já entrou.
Quando a gente fala de drogas, a gente tem um pouco de receio de falar, né? Porque é um tema muito complicado de ser falado. Vai passando aqui, não tá lendo. Não, pera. Acho que é eu que estou marcando. O que é droga, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Tema que desperta medo, preconceito, mais fácil fechar os olhos para não ver. Infelizmente no Brasil já se tornou um problema de saúde pública. Não é mais um problema de repressão policial. Problema de saúde pública, que está cada vez mais grave. Tá? Agora, atrás dessas outras, vem vindo a famosa K. A K a gente está começando a estudar ainda para poder falar um pouco mais. Você vai ter que passar aqui, não estou vendo. Você nem falar nada, né? Vocês lêem aí, vocês tiram a conclusão que vocês querem desses slides para a gente começar a falar um pouquinho. Vou passar. Só dá um clique só aí. As drogas se dividem em dois grupos, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui nunca usou droga? Droga ilícita, proibida por lei, né? Maconha, cocaína, crack, merla, êxtase, oxi, que é um derivado do crack lá no Nordeste, as K2, K12, K9, é tudo uma coisa só, que a gente está começando a estudar, aprofundar, e é a tal da fentanil, né? Vou repetir a pergunta: quem daqui nunca usou droga? E agora? Quem daqui nunca usou droga? Álcool não é droga? Vocês não tomam uma cervejinha de vez em quando, um vinho, alguma coisa? Vocês não fumam um cigarro às vezes? É socialmente aceita. E o pior, anfetamina, barbitúrico, relaxante muscular. Esses daqui é o preferido do sexo feminino. Tá? E aí, quem nunca usou droga? Daqui. Difícil falar que você nunca usou, porque um relaxante muscular você pode ter tomado. Eu estou tomando medicação faz 3 dias por causa da cervical minha. Senão, não sei se eu ia aguentar estar de pé aqui hoje. É droga, porque ela está induzindo o meu sistema nervoso a relaxar, para não sentir dor. 3 tipos de droga: depressora, causa diminuição da atividade global, que pode ser o álcool, associado com algumas outras drogas também. Ela deprime, e aí entra um complicado que é o que eu falo: a estimulante, aumenta a atividade determinando sistemas neurológicos. Cocaína, algumas anfetaminas também faz isso. E as perturbadoras, diversas substâncias, o defeito principal é provocar alterações do sistema nervoso central. O principal deles é o crack. O principal. E agora, ultimamente, as K9, K12, K2, K4. As drogas K nada mais é produzida em laboratório de fundo de quintal, que muitas vezes ela pode ser líquida, borrifada num pedaço de papel
e você comprar com seda para usar um cigarro comum, ou dependendo de comprar para enrolar um cigarro de maconha, e ela está impregnada nisso daí. Ela faz um estrago tremendo na vida da gente. E por incrível que pareça, a organização criminosa do Estado de São Paulo está proibindo que seja comercializado ou entre para dentro da cadeia. Por quê? Eu vou perder cliente. Vai morrer. Ela mata. Tá? Quando eu pego isso daqui, as duas primeiras misturadas, a chance de ter uma overdose é maior, porque o álcool deprime, a cocaína estimula. O coração meu fica assim, ele vai a 200 e cai a 50. Infarto do miocárdio. E infarto do miocárdio raramente consegue corrigir e dar tempo de socorrer. Raramente. Aí a gente começa a ter um probleminha, né? Está havendo muita expansão de consumo entre as mulheres. Vários tipos de drogas. Principalmente o álcool. Principalmente. E o pior de tudo, pega uma idade que já está, período daquela idade fértil, que vai ter trazido consequências sérias. O álcool pode atravessar várias barreiras dentro do organismo na gestação. E aí vai começar a ter algumas consequências maiores, graves. Eu deixei alguma colinha aqui porque tem coisa aí que enrosca para a gente falar. O uso indevido nessa idade entre as mulheres acaba provocando muitas ocorrências sociais. Que a mulher ela fica muito mais volúvel, acaba tendo às vezes alguma gravidez indesejada, sem contar que se eu tomar uma lata de cerveja agora, eu vou demorar 48 horas para eliminar ela do meu organismo. Vocês têm noção quanto tempo demora a mesma quantidade de álcool no organismo da mulher para eliminar? 96 horas. Aí isso é estudo. Organismos são completamente diferentes. A mulher tem uma tal de gordura adiposa que parece uma espuma que segura o álcool no organismo. E isso vai prejudicar mais ainda. Dentro da gravidez, consumo de álcool e outras drogas, consequência física e mental para o bebê. Por quê? São capazes de provocar consequências físicas e mentais potencialmente para a mãe, representando grande preocupação. Algumas substâncias ultrapassam a barreira placentária, que vai poder chegar na corrente sanguínea e causar alguma deformidade até às vezes. Mas o pior, quando é associado ao álcool com outra droga, ela pode passar a hematoencefálica. Ela atravessa a barreira placentária e vai parar até no cérebro. E aí as consequências são piores ainda. Barreira placentária, sem metabolização prévia, ele chega a atingir o sistema nervoso do bebê. Pode nascer com sequelas gravíssimas. A gente tem uma geração em Itapira que a gente brinca, modo de dizer, né? Geração filhos do crack. 10, 12, 13, 14 anos, 9 anos usando crack. E a mãe estava usuária dentro da gravidez. É fato que vai ser um dependente? A gente não pode afirmar 100% porque tem vários fatores. Mas nesse processo que atinge o sistema nervoso central do nenê, ele pode nascer já com algumas sequelas ou já apresentando alguns sintomas, como irritabilidade, muito choro. Eu ouvi da boca de uma pessoa, não vou falar cidade, nada, cara,
trabalha dentro do hospital, o médico chegou uma hora e falou assim para a mãe: das duas, uma, ou eu arrisco fazer anestesia, e ela pode ter uma consequência grave nessa anestesia, ou vocês vão atrás do traficante e traz prato para ela usar, porque não nasce. Estava dura, mas vai se bater na madeira. Ela falou a barriga da mãe. 15 anos. E como que você vai anestesiar para fazer a cesárea? E a criança não nasce, porque ela vai só contraindo cada vez mais, por falta do uso. E aí o que aconteceu? A família foi atrás do traficante. Ela acabou de usar a pedra, não deu 5 minutos, a criança nasceu de parto normal. Relaxou o sistema nervoso inteiro dela e da criança, só que a criança nasce desesperada e tem que ser medicada de imediato, senão não consegue se trabalhar com a criança. E por incrível que pareça, está aumentando muito o uso de álcool e tabaco dentro da gravidez. E tudo que a mulher põe dentro, vai na corrente sanguínea. A criança vai sofrer as consequências. Nasce, às vezes, com algum defeito, nasce. Se for defeito físico, beleza, dá para você contornar, levar. Nem se tem alguma mental. Aborta. Certo isso? Certo? Eu estava lendo na Lateia essa semana, no site católico, um pessoal, ele tem cinco filhos hoje, né, na juventude dele, ele pagou $200 para cada uma das namoradas dele abortar. E quando ele casou e ele viu o exame certo da esposa dele, acompanhou o ultrassom do primeiro filho dele, ele mudou completamente. E ele fala que até hoje ele tem uma culpa, que ele não consegue sair dessa culpa, por ele ter feito isso lá atrás. Ele mudou completamente o pensamento dele. E a gente está vivendo uma situação no país que, assim, é uma luta da igreja para que não seja aprovado o aborto. O STF desesperado para aprovar o aborto. Uma ministra nunca foi mãe, nunca teve um relacionamento, nunca foi casada, que antecipou o voto dela, que ela aposenta dia 20. E a Lateia tem no site dela, se você jogar aborto não, vai aparecer todos os deputados federais que estão apoiando o aborto e aqueles que não estão apoiando o aborto. Tem um de Campinas que apoia o aborto e vive enfurnado dentro da catedral quando ele está em Campinas. Me fugiu o nome dele agora da cabeça aqui, né? Ele é de Campinas. Já teve aqui por aqui também já. Tá? É só você entrar, colocar aborto não, jogar na internet aborto não, vai aparecer. E aí você vê lá quem está sim, quem está não. Graças a Deus estava em 351 contra e 231, acho que 251, 271, uma coisa assim, que era a favor do aborto. Só que o Estatuto do Nascituro está parado na Câmara dos Deputados. Cabe nós, como igreja, entrar nesse site, ver e pressionar os deputados para que seja votado o Estatuto do Nascituro. Porque a partir do momento que é votado o Estatuto do Nascituro e é aprovado, o STF cala a boca. Eles não podem fazer mais nada. Eles podem tentar derrubar. A pressão popular em cima dos deputados vai fazer muitos deputados, tipo do Baleia, mudar de ideia, porque esse Baleia é contra tudo que vem da Igreja Católica, vai fazer mudar. Mas cabe nós, como igreja, fazer a nossa parte. Ruptura precoce das membranas, dentro da gravidez, quando o uso de álcool e drogas. Pode ter risco de enfermidade, trabalho de parto prematuro, nasce antes de 37 semanas,
Tem alguns milagres que acontecem. Eu conheço um rapaz de Franca, ele veio dar testemunho aqui já uma vez, aqui uns anos atrás. Ele foi recebido pelo Papa João Paulo II. Na 26ª semana, parece que foi, ele teve problema, a mulher dele teve problema na quarta filha. E a menina é perfeita, com QI acima da média. E para agradecer, ele construiu, de tudo quanto foi jeito, ele correu atrás. Em Franca tem a igreja de Santa Giana, que é uma parteira italiana, que deram para ela no hospital uma relíquia, e a mulher ficou com essa relíquia o tempo inteiro na barriga. Precisou 7 meses, quase 7, não tinha dado 7 de cesariar, porque tinha risco de vida dela. Mas são raros os casos. Agora, com o uso, é muito fácil acontecer, nascer antes, e dependendo da situação que nasce, o estrago já é muito grande. Aborto espontâneo vai acontecer, associado ao álcool e outras drogas, vai acontecer aborto espontâneo. E muitas vezes a parturiente nem percebe, a grávida nem percebe que ela teve um aborto no início. Ela acha que é alguma coisa normal, porque ela está no uso, tudo, ela nem vai dar tempo de nada. Quantas crianças estão nascendo abaixo de peso na cidade? Se a gente fazer uma pesquisa lá no hospital, a gente vai descobrir que tem muita criança nascendo abaixo de peso. É só a má alimentação das mães? Um pouco é. Mas tem muita criança nascendo que é da dependência química. A criança, ela tem uma predisposição muito maior para a infecção respiratória. Ela já nasce já com um quadro de infecção respiratória. Ela pode apresentar uma bronquite, uma rinite, um milhão de coisas ela pode. E isso vai percorrer pela vida dela inteira. Não é só quando nasce. Ela vai permanecer com esses problemas a vida dela inteira. A chance dela ter crises constantes de rinite, ter pneumonia constantes na vida dela, é verdadeiro, e ela vai carregar isso pro resto da vida. E muitas vezes essa baixa proteção que ela tem, e dependendo do ambiente que ela está, ela pode desenvolver até tuberculose. Está extinta? Não, não está extinta. Não está extinta. Tem uma cidade do litoral nosso que tem um quadro muito grande de pessoas com quadro de tuberculose. E não é longe de nós. Parece que está assim, a cidade está desenvolvida tudo, né? Você vai ver, tem. Que eu falei aquela hora lá, né? A dependência do bebê. Ele já nasce com isso daí. Choro, irritabilidade, e ele não consegue nem mamar. Ele não consegue sugar o leite da mãe, que ele não tem, porque falta da disposição dele, força dele. E síndrome alcoólica fetal, a formação cerebral de novo. Isso raramente não vai acontecer. 95, 98% mãe alcoólatra, o filho vai ter alguma deformidade mental. Vai ter. O que é alcoólatra? Ciência diz assim: se você toma de 1 a 2 latas de cerveja por dia e não consegue passar uma semana sem tomar, você é alcoólatra. Dentro da medicina, da ciência, você é alcoólatra. Tá? E nesse todo esse processo que pode estar acontecendo, a gente vai achar assim, pô, né, então eu sou alcoólatra. Faz o teste. Propõe, faz uma meta. Dentro do amor exigente, a gente termina as reuniões sempre com meta. Põe uma meta aí de 15 dias, fica sem nada da bebida alcoólica.
zero de bebida alcoólica para ver qual vai ser o comportamento seu. Você bebe? Bebo. Não vou falar que não bebo. Eu não vou mentir, porque se eu falar que não bebo, eu estou mentindo para mim, não estou mentindo para vocês. Gosto de vinho, adoro, só que eu tenho que ter o meu controle, eu tenho que saber quando que eu posso, quando eu não posso, e a quantidade que eu posso, que eu não tenho a doença desenvolvida. O irmão não pode nem cheirar, porque ele tem a doença, ele tem a dependência, e a gente vai falar mais para frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dentro disso daí, de uma gravidez, a primeira coisa que tem que ser feita é a mulher tem que suspender tudo. Descobriu que deu exame, deu positivo, para com tudo, suspende tudo que é questão de álcool, de cigarro, alguns medicamentos até que às vezes está acostumado a tomar. Déficit de atenção e hiperatividade associado a transtorno de conduta. É uma sequência que vai indo. Ele não consegue ter atenção na escola, ele começa muitas vezes a ter essa hiperatividade e vai resultar muitas vezes na marginalidade, porque se a família não souber trabalhar essa criança desde pequeno, a tendência dele com a marginalidade é muito grande e pode ir pegar um caminho errado. Graças a Deus tem bastante família que consegue corrigir. Eu conheço ele deve estar acho que com os seus 30 anos, 32 anos mais ou menos. Ele tem uma deformação grande nas pernas, no pé. Hoje ele fica numa igreja evangélica auxiliando lá. O pai com a mãe, eram usuários, já são falecidos, faleceram por causa da AIDS. Só que ele enxergou tudo que ele vivenciou até os 9 anos, enquanto os pais eram vivos, que ele não quer para a vida dele. Ele tomou outro rumo. Ele fica hoje dentro de uma igreja evangélica, e qual que é o papel dele? Acolher, ser independente, que vá buscar ajuda, que vá procurar lá, conversar, falar, dar conselho, orientar, colocar Deus na vida deles. Ele poderia ter tudo o caminho errado. Ele está numa região ruim da cidade, infelizmente, cheio de biqueira próxima, mas fez a decisão. A avó orientou e ele seguiu a orientação da avó. Eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da doença, né? Dependência química e alcoolista. Não muda muita coisa. O consumo provoca o aparecimento da dependência, uma doença progressiva e que mata, que pode ser controlada. Curada, jamais. Ela pode ser controlada. De que forma? Com acompanhamento psicológico, de grupo de apoio, de internação, que tem casos que não conseguem. A gente tem casos dentro do grupo lá que logo vai ter um aí que vocês vão conhecer a história dele, né? Está se preparando também, né? E parou dentro do grupo. O grupo tem 18 anos que ele está limpo. Ele colocou no primeiro dia, na primeira reunião do grupo, ele colocou o propósito dele: eu vou ficar 1 ano limpo. Dependência cruzada, álcool e droga. Fechou 1 ano, ele falou: e agora, o que eu faço? Aí ele já estava de voluntário no grupo. Todos os amigos dele, entre aspas, amigos, né, eram usuários. E nesse 1 ano ele falou assim: Deus foi tão bom comigo, colocou tanta gente boa que eu fui para dentro da igreja na minha vida, que eu não quero mais aquela vida lá. Está estacionada a doença dele? Está estacionada, como está do meu irmão de 19 anos. Está estacionada. Mas a gente não pode fazer roleta russa. Não dá para brincar com essa doença, porque ela é traiçoeira e fatal.
A dificuldade maior é a aceitação da doença. Se você chegar num dependente de álcool, droga, a primeira coisa que ele vai falar assim: eu não sou dependente de jeito nenhum, eu paro quando eu quero. Tá, então para. Para agora. Você consegue? Então para. Desafia. Porque a primeira coisa que o dependente perde é o amor próprio. Ele perdeu o amor próprio, ele vai ficar contando a história dele. O pior é que a grande maioria que usa droga começou da mesma maneira, né? Desafios de colegas para experimentar. Nos meus 14, 15, 16 anos, a gente rodava todos os quermesses na cidade a pé. Eu morava na Boa Esperança, ia até lá na quermesse dos Prados, ia no São Judas, onde que a gente ia. Tinha um grupo, acho que de uns 30, mais ou menos, sempre junto. Tomava algumas coisas? Tomava, mas droga não entrava no meio da conversa. Aí aqui, né, na praça, teve um dia que um chegou e falou assim: olha que passaram para mim um caroço de maconha. Eu falei: tchau, você está fora do grupo. Você está fora do grupo. Não serve para andar mais com nós. Você quer ficar? Joga fora. Joga fora. O Ney falou que ia dar um barato. Tá bom, dá barato, tá, né? Então você vai atrás do barato e da barata, porque a gente não quer junto. Mais para frente teve mais 2 também. Desses 3, 2 estão lá na Rua da Saudade. O outro não sei para onde que foi, que sumiu da cidade. 2 estão mortos. E o pior de tudo, o primeiro contato com droga é dentro da própria casa. Tá? É dentro da própria casa que a gente tem os primeiros contatos com drogas. Porque lá tem o álcool, lá tem as medicações, que muitas vezes não fica sendo controlada, guardada num lugar seguro. A criança pode ir lá e pegar e fazer uso. Muitas vezes tem batizado, sai do batizado, você vê assim, né, padre? Você está batizando, você olha assim, que padrinho olha no relógio, né? Preocupado com o churrasco que vai ter depois. E aí a criança chora, faz assim na cerveja, põe na boca da criança a chupeta. Ou eu ajudava batizado lá, fazia parte lá embaixo com o padre Carlos, sabe? Quando o padre Carlos começava a perceber que estava ganhando muito relógio, ele demorava mais no batizado. Ele ia mais lento. Porque o desespero era tanto para ir para o churrasco, não prestar atenção no que estava acontecendo no batizado. Um momento tão sublime na vida, certo, do afilhado, dos pais, e não era aproveitado. Dentro da própria casa a gente vai ter o contato primeiro com álcool e outras drogas. Não vamos falar com as drogas químicas, né? As lícitas é dentro de casa que a gente vai ter contato. Tolerância comportamental é a adaptação dos efeitos da droga. Você começa hoje uma lata de cerveja, daqui a uma semana você está tomando 3, 4, 5, você vai aumentando. Você começa com um pino de cocaína, daí a pouco você está por dia, daí a pouco você está cheirando de manhã, na hora do almoço, de noite. Daí a pouco você já está colocando mais no meio. Daí a pouco você está usando 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos à noite. Porque o organismo seu começa a se adaptar com o uso, seja de qualquer droga. Própria medicação. Se você começar a tomar um relaxante muscular, porque você tem uma dor aqui, uma dor ali, constante, daqui a pouco ele não vai mais fazer efeito. Um por dia faz efeito. Você vai estar tomando 2, 3, 4 e não vai fazer efeito, porque o cérebro seu já se adaptou isso daí. Aí tem a questão da farmacodinâmica, que é a região do cérebro que a droga atua. Todas as drogas atuam na mesma região do cérebro. Recentemente, se a gente falar assim, amígdala, o que vem na cabeça? A amígdala da garganta, né? A gente tem um trocinho bem aqui no meio, que chama amígdala, que é toda a sensação de prazer passa por ela.
que era a experiência que nos Estados Unidos começaram a fazer com eletrodo. Furava a cabeça do dependente que não tinha mais jeito mesmo e dava um choque nela, que aí você desliga ela, só que a pessoa fica meio robotizada e com o tempo vai ficando pior. Todas elas agem no mesmo lugar. Até um tempo atrás era no córtex frontal. Não, é lá nela mesmo que aí sai a sensação de prazer que você tem quando você toma alguma coisa. Você come um pudim de leite condensado, né? Eu não posso ter pudim de leite condensado na minha frente. Eu sou humano. Se botar eu como inteiro, só que eu não posso. A orientação do nutricionista não pode, então não pode. Então você controla, né? E tudo na vida você tem que ser assim. Mas ela vai agir sempre na mesma região do cérebro. A farmacocinética, o organismo elimina mais rápido a droga. Por isso que você vai aumentando a quantidade. Você vai eliminando, o organismo seu começa a eliminar mais rápido. O fígado seu começa a trabalhar mais acelerado. Porque tudo que você põe para dentro vai passar no fígado. É ele que vai eliminar tudo do seu organismo de ruim. E chega uma hora que ele vai falar assim, ó, chega, não dá mais. Eu não aguento mais. E quando ele fizer isso, gente, encomenda o paletó de madeira, porque vai ser difícil recuperar. Quando o seu fígado dá o grito, a coisa está complicada. Não dá mais para correr muito atrás de recuperar muita coisa não, gente. E leva a prostituição, gravidez indesejada, criança nasce com abstinência de novo. Eu estou insistindo nisso para vocês gravarem mesmo. Filhos de usuários vai nascer com abstinência, seja do álcool, seja de outras drogas. Vai nascer. E a família, como que a gente faz? Dentro do amor exigente, o primeiro ponto de trabalho é a família. O dependente é o último que a gente quer trabalhar. E vocês vão entender um pouquinho por quê. Período de tempo, a família poderá conviver com o indivíduo e seu consumo, seja droga lícita ou ilícita. Por um período de tempo você convive bem com a situação, porque não me incomoda. Não me incomoda, tá? A situação. Mas começa a ficar difícil. A relação indivíduo-família-drogas, muitas vezes a família não sabe ler a mensagem não verbal do indivíduo. Talvez há muito tempo seu comportamento estivesse dizendo as coisas não estão bem comigo ou não estão bem dentro da relação familiar. É uma negação maníaca, é colocar uma trava no olho e não enxergar o que está acontecendo. Você não enxerga o que está acontecendo, porque raramente ele vai admitir que ele precisa de ajuda, que ele está usando. Muitas vezes, alguns jovens, eles não é descuido. Ele chega com a droga, ele vai para o quarto, vai tomar banho, ele larga em cima de algum lugar lá no quarto, visivelmente. E muitas vezes a mãe vê e faz de conta que não vê, porque ele já está no ponto de gritar socorro, de pedir ajuda. Ele já não está aguentando mais o que está fazendo com a vida dele e entra nessa negação maníaca. A família não admite o que está acontecendo. É muito difícil você pegar a família nesse estado, e é o que mais a gente pega dentro do amor exigente. Eu gosto de fazer assim, a família que chega no amor exigente, quando chega nesse ponto aí tudo, ela está igual um vaso quebrado, estraçalhado. O que o amor exigente tem que fazer? Remontar esse vaso, caquinho por caquinho, até chegar de novo lá. Vai ficar bonito? Não, né? Vai ficar cheio de emenda, né? De rebarbinho de cola, alguma coisa, alguma faltinha. Isso aí são as feridas que a dependência causou. O que a gente tenta fazer com a família é não deixar essas feridas sangrar de novo. Que a família comece a trabalhar, mudar o comportamento dela e trabalhar junto com o dependente.
para resgatar a autoestima dele. E aí estoura a crise, né? A família sofre a revelação do uso, dependência, na maioria sente culpada, os pais podem culpar um ou outro, ou então culpam os amigos no meio social. Pais que não falam a mesma língua dentro de casa, é 70% de ter filhos dependentes. Tá? Eu posso discordar da minha esposa. Lá atrás, eu podia discordar na educação deles, não na frente dos meus filhos. A hora que tivesse eu e ela, em alguma atitude dela que tivesse tomado, ou ela em cima de alguma atitude que tivesse tomado, que como ela chegou a falar depois para mim sozinha, falou assim: você exagerou um pouco. E teve um dia que eu estava vendo que ela estava vendo que eu ia machucar. Você dá uma chinelada, ele olha para sua cara assim e fala assim: não doeu? Quantos anos? 5, 6? Não doeu? Bate mais forte. Você dá outra. Não doeu? E aí? Você entrega os pontos e sai? Como pai, você se sente inferiorizado, fracassado naquilo que seu filho tentou você com 5, 6 anos, 7 anos? Se eu continuar, eu vou soltar o peso da mão, ele vai machucar. Coloquei ele de castigo na cozinha, fui embora para a sala. Deu tempo de chegar na sala, ele chorou, pediu desculpa. Se continua batendo, você machuca. Então você tem hora que você tem que saber. Minha mãe tinha assim, ficava 4 netos com ela, os 2 meus e 2 da minha irmã. Começava muito bagunça, ela falava assim: ó, vai ter marca da bolinha na bunda. Vocês sabem o que é a marca da bolinha? Dá uma chinelada bem gostosa, aquela cavaiana que você dizia só, se não fica a marca da bolinha na frente, a correia, onde você põe o dedão aí. Ela falava uma vez só, acabou. Cada um ia para um canto e ficava quieto, porque não queria saber, não queria levar a chinelada da avó. A família, na maioria das vezes, não sabe como onde procurar ajuda. Para si, para o dependente, deseja a cura mágica. Não existe cura mágica. Não existe. Tá? E assim, eu gosto de pegar a família que chegue lá só detonando o dependente, que ela não tem culpa de nada, que foi tudo escolha dele, e daí a pouco ela fala assim: ah, eu não sei na onde que eu errei. Eu não sei na onde que eu errei. Família, dentro do amor exigente, muitas vezes apanha com cabo de enxada, num bom sentido, tá, gente? Porque você tem que pegar pesado para a família mudar o comportamento dela e entender que ela é o fator de mudança do dependente. Primeiro ela, porque nada vai mudar se eu não mudar. A minha pessoa eu consigo mudar. Eu não vou conseguir mudar ninguém daqui se vocês não quiserem mudar. Eu não vou conseguir. Eu mudo a minha pessoa. Vou buscar qualidade de vida para mim. O primeiro ponto do trabalho do presidente é qualidade de vida. Então eu tenho que buscar para mim. E aí eu vou conseguir fazer as coisas começarem a acontecer. Porque a minha mudança de comportamento vai afetar quem está próximo de mim, positivamente ou negativamente. Se tem pais que são abusadores, não falam as mesmas línguas, fazem uso de substâncias, eu estou influenciando negativamente. Agora, se são pais que buscam dar uma educação saudável, que não transferem para a igreja, na catequese, nem para os professores na escola, a educação e a responsabilidade deles, vai conduzir melhor. E se lá na frente tiver um desvio de rota, vai conseguir corrigir mais rápido. Não existe modelo único de família geradora de filhos dependentes químicos. Um dia eu perguntei isso daí, e eu pulei para um outro slide e fiz a pergunta assim: família funcional, família disfuncional. Família funcional é aquela que eu estava falando agora, que trabalha junto, que faz tudo, né? E família disfuncional é aquela que nada funciona junto. Cada um age do seu modo, do seu jeito, né?
Qual que tem a função, a disponibilidade maior de ter dependente químico na família? A resposta foi em coro, a disfuncional. E eu tinha acabado de falar isso daqui. Não existe dependência química, não escolhe raça, cor, situação financeira, nada. Ela não escolhe. Ela simplesmente vai se instalar e acabou. Quando você vê, já é tarde. O maior fator para ajudar na recuperação é a espiritualidade. Se não praticar a espiritualidade dentro do processo de recuperação, raramente o dependente vai conseguir ficar de pé. Ele vai recair. A gente precisa estar próximo do poder superior. A gente precisa estar próximo de Deus. Toda a comunidade, seja ela evangélica, católica, espírita, eles trabalham a espiritualidade. Porque se você pegar a espiritualidade e religiosidade, é uma diferencinha. Religiosidade é a minha religião, é a minha igreja que eu pratico. Espiritualidade é do jeito que o Padre Haroldo falava com a gente. Espiritualidade antigamente era bater um fio para Deus, é você e ele. Aí, bem antes dele falecer, ele começou a falar assim: não é mais, agora é passar um zap para Deus, porque tudo é um WhatsApp. É você e ele conversando e mantendo essa aproximação. E aí eu pratico a minha espiritualidade. Aí eu consigo me desligar de tudo que está em volta e não escutar o que está acontecendo em volta de mim. Demanda um tempo a gente praticar isso? Demanda. Eu aprendi com ele. Hoje eu consigo pegar um cantinho aí e me desligar. E é tão gostoso, parece que você faz assim, o corpo está aqui, né? Parece que você flutua. Ai, que família bonitinha, né? Do jeito que você vai trabalhar o dependente, se lá dentro tem uso de fumo, bebida, jogo de baralho, azar, internet e vai por aí afora. Como que você trabalha? É uma família totalmente disfuncional. Aí, aquele que pegou o caminho errado, que foi usar um pó, uma erva, é o errado de tudo. É o errado de tudo. Automedicação, né? E falar automedicação, eu me traí essa semana, porque eu não fui no médico. Eu comprei a medicação que eu sabia que ia fazer efeito nesse processo todo da minha cervical. Eu fui lá e comprei. A automedicação, a gente tem que tomar cuidado. Sintomas neuróticos graves, como estado depressivo, tentativa de suicídio. Itabira parece que o negócio é bem complicado, questão de suicídio, né? Bem complicado. Eu estava vendo os números esses dias aí, é maior que a nível Brasil, os números de Itabira. É maior, supera nível Brasil por habitante, se você pegar. Só que na realidade, muitas vezes o dependente, ele tenta contra a vida dele, porque ele não sabe como resolver a situação dele. Ele quer matar o problema, ele não quer se matar. Ele não quer. E às vezes a própria família fala assim: se mata que você deixa ele em paz. Se joga na frente de um carro. Eu falei para a mãe um dia assim, falei: bonito você falar isso para ele, né? Né? Pelo menos vai deixar ele em paz. Eu falei: vai deixar você em paz e vai acabar com a vida do motorista que estava dirigindo, né? Que atropelou ele, sem ter culpa. A gente escuta essas coisas, gente, é absurdo. Falta de limites e regras. Tem limite na sua casa? Limite, para começo de assunto, é fator de segurança da minha vida. Você está na estrada, lá a placa é 80 por hora, né? O velocímetro seu está
120. Você não respeita os limites. Dentro da sua casa, você tem limites? Você tem regras? E cumpre as regras dentro da sua casa? Porque dentro da empresa que a gente está, a gente tem que seguir regras. A gente tem que respeitar os limites. E em casa, como que é? Ou eu simplesmente coloco as regras para os outros? Ó, o horário para você chegar em casa é 1h da manhã, tá? Se você chegar depois desse horário, você não vai entrar. É o limite de horário da regra junto, tá? Filho saiu, você saiu, você chegou 2h30 da manhã, o filho estava lá. Ele chegou 1h. Só que a regra que você colocou é para você também. É para a casa inteira, não é só para um. Pai sem mania de fazer isso. Coloca a regra, né? Não cumpre a regra. Coloca, terceiriza. Cegueira familiar que acaba juntando com a falta de limite e a falta de regra, né? A gente não enxerga nada do que está acontecendo em volta e não quer, né? De novo, mensagens duplas, pais contraditórios. Chega em mim, pede, eu falo não. Vai na mãe, a mãe fala sim. Ou vice-versa. Por quê? Porque não conversa, não tem diálogo entre o casal para decidir, para definir as coisas. A educação se define no casal. Não é um só. É o casal que define a educação dos filhos. É o casal que tem que trabalhar em conjunto. É o casal que tem que tomar as decisões em conjunto. Tendência permissiva, né? Aquilo que eu falei, um fala, outro não, né? Falta de informação sobre drogas. Tá? Eu falei que tem que aprofundar um pouco mais a questão das drogas aí, das CAC. A gente estudar um pouco. No final do mês de agosto a gente teve um curso, né, assim, o Dr. Rodrigo, ele pegou 2 horas de palestra. Eu estou com o material dele para estudar, porque é um material que você tem que demorar umas 6 horas pelo menos para você estudar. E é preocupante. E se a gente não buscar informação, a gente não vai conseguir passar essas informações para os filhos. E parece que a gente tem uma dificuldade, parece não, né? A maioria tem uma dificuldade tremenda de falar de drogas e sexo com os filhos. A maioria tem uma dificuldade tremenda de abordar o assunto, porque parece que tem medo de ouvir assim: ah, eu já pratico sexo, eu já usei isso, já usei isso, já usei isso. Aí um dia eu estava fazendo uma palestra, eu falei assim: eu posso ser amigo dos meus filhos? Posso, quando eles se tornarem pais. Aí uma mãe falou assim: não é porque quando se tornarem pais? Você é amiga de sua filha? Sou. Você é amiga da sua mãe? Sou. Você conta tudo para sua mãe? Não. O que você conta? Só que ela quer ouvir de bom. Quando eles forem pais, eles vão entender o porquê que a gente às vezes é ranzinhos, é chato, fica irritado com alguma situação. Eles vão entender o comportamento da gente como pais. Lá eu posso se tornar mais amigo. Spa, né? Vocês já viram falar disso? Síndrome do pensamento acelerado. Quem quer que costuma acordar 3, 4 horas da manhã e não dorme mais? Começa a pensar nas atividades do dia seguinte. É isso daí, gente. Você trabalha com vendas? Não, porque isso daí 90% de vendedor, que é o caso meu, acontece isso dependendo, principalmente semana de fechamento de mês. Você acorda, certo? 2, 3, 4 horas da manhã, você não dorme mais porque a cabeça começa assim. E isso daí está virando uma doença séria. Porque o horário melhor de sono seu, você acorda e não consegue dormir mais. É aquele período que o seu corpo relaxa mais, descansa mais e você está acordado. E a cabeça assim virando, pensando no que você vai fazer no dia seguinte.
É a doença do tempo moderno. É a doença que a internet está trazendo para dentro de casa. Antes tinha 3 macaquinhos, né? Tampa o olho, tampa o ouvido, tampa a boca. Agora tem mais um lá assim com o celular na mão. Internet é bom, é necessário? É. Eu trabalho com 3 celulares, gente. Um no bolso meu e 2 de serviço na mão, porque são 2 empresas. Esse dedo meu tem hora aqui que trava. Eu não consigo dobrar ele aqui tanto ficar segurando. Não tem jeito de fazer, eu preferia quando escrevia. A gente já está quase no fim, gente, que o horário também está estourando. Na época de 50 e 60 era bem assim, né? 50, 60, 70. Os homens bebiam em bares, as mulheres só não gostavam que eles chegassem bêbados em casa, né? Devia beber muito em festa, comemoração, e quem aguentasse beber mais era considerado forte. Na realidade, esse é o mais fraco, né? E hoje? Homens e mulheres bebem iguais, com algumas situações e mulheres bebendo mais que homens. Eu já presenciei isso daí em alguns lugares da cidade. Tá? Para o carro, abre o porta-mala do carro, tem 2 cooler, 3 cooler atrás cheio. Enquanto não esvazia, não sai daí. E é o que? 3, 4 mulheres. Hoje bebe igual ou mais. E juntamente o uso de droga, que vai acabar muitas vezes levando a alguma consequência mais drástica, né? De acidente ou outras coisas. E que mensagem que a gente passa para os nossos filhos hoje dentro de casa, quando eu faço consumo de bebida alcoólica e muitas vezes exagerado dentro de casa? Qual a mensagem que eu estou passando? Então começar a pensar um pouquinho nos nossos filhos. Não importa se tem 5, se tem 10, se tem 15, se tem 30. O meu comportamento ainda pode influenciar. Meu pai fez 92 anos na semana. Tá? Hoje a gente dá uns puxão de orelha dele. Dependendo do comportamento meu, se ele que está errado, se ele chegar a falar, eu tenho que acatar. Eu tenho que aceitar, porque ele tem experiência de vida. Ele tem 30 anos mais de experiência de vida que eu. Ele viveu muito mais coisa que eu. O álcool não é droga, né? O álcool não é droga. É a pior de todas, porque você acha em todo lugar, aceito. E é legal você ficar bebendo, né? É legal você pegar aquelas taças assim, né? Colorida, e ficar lá postando na internet ainda. É gostoso? Desde que você tenha o controle, não é ruim. Você pega uma lagoa azul aí, fica a coisa mais linda, né? A lagoa azul. Quem já tomou lagoa azul sabe. Ela é mais bonita do que saborosa. Mas assim, para fazer foto e colocar uma selfie na internet, não tem coisa mais bonita. Me faz sentir mais forte. Aquele negócio, eu tomo um uísque, relaxa. Eu faz quase 31 anos que eu estou em vendas. Trabalhei 12 anos em controle de qualidade na Alpargatas, depois saí, falei, vou para vendas e acabou. Lá atrás, eu andei fazendo essa experiência aí de dar uma relaxada, de tomar uma dose de uísque para relaxar, que você chegava da rua. E aí a hora que você cai dentro do amor de gente, você começa a ver as besteiras que você faz, você começa a mudar comportamento. O sexo masculino faz maior uso de droga, fator recreativo e afirmação social. O feminino é diferente, pois produz mais reações negativas. A intolerância é fator de proteção natural da mulher. A mulher, ela tem uma certa intolerância com algumas drogas. O organismo dela rejeita mais essas drogas. E o álcool é uma delas muitas vezes. Só que o hábito, a persistência, você leva à dependência e o corpo só começa a acostumar. O tratamento dependente de sexo feminino é muito mais difícil. Aí eu perguntei um dia para uma coordenadora da fazenda do Padre Haroldo da Casa Guadalupe, que é feminina. Ela falou, Paulo, 70 homens na fazenda, 2
conselheiro controla. 30 mulheres na Casa Guadalupe e 5 conselheiros a gente não controla. Por quê? Ela falou, você imagine a situação. Uma entra na TPM, parece que faz assim, todas entram junto lá dentro. Ela falou, é um caos. Ela falou, é um caos total. Ela falou, por isso que tem pouquíssima clínica de recuperação feminina. É pouquíssima que tem no país. Não faz o pré-natal, que é pior ainda. E ela omite o que está acontecendo. Tem mais, fora esse daí, só tem mais 2 slides só, certo? Para a gente fechar, porque já está estourado o horário. O Grupo Nazaré, a gente faz reunião toda sexta-feira, das 20 às 22, na Rua Periquitos, que é a rua atrás da igreja lá, Nossa Senhora Aparecida dos Parceiros. Não vai ter, porque fica muito tumultuado, tá? O que é necessário para você participar? Qualquer pessoa pode participar, porque o Amor Exigente não foca a questão só de álcool e drogas, foca a questão de comportamentos. Quantos comportamentos errados a gente tem no dia a dia? Se a gente começar a analisar desde a hora que a gente sai da cama, a gente vai ver quanta coisa a gente tem que corrigir na nossa vida. Qual que é a regra para você participar? Sigilo. Quem eu vejo, o que eu ouço e o que eu falo permanece dentro da sala. Graças a Deus, em todos esses anos a gente nunca teve uma situação diferente de quebra de sigilo. Posso quebrar o sigilo? Posso. Quando houver risco de vida para mim, para a pessoa que partilhou ou para um terceiro. Aí eu posso quebrar o sigilo. Do contrário, não posso. Nivaldo, vem aqui um pouquinho. Falando do amor exigente, só que a gente tem AA, tem pastoral da sobriedade. Boa noite. Seguindo essa linha que o Paulo acabou de falar, toda a preocupação que muitos têm em cuidar das pessoas com dependência química, principalmente a família que sofre muito, a igreja apoia também outros movimentos. E lá na comunidade do Menino Jesus de Praga, na 24 de outubro, toda segunda-feira às 20 horas tem-se a reunião do Alcoólicos Anônimos, o AA. Também é só ir lá, não só para dependente, como a família. Muitas vezes a família precisa entender o porquê e como lidar com essas pessoas. O AA atende essas pessoas também. E toda terça-feira, com início também às 20 horas, lá no Menino Jesus de Praga também, a pastoral da sobriedade. Quando a gente fala em sobriedade, já pensa que não bebeu, né, Paulo? Eu estou sóbrio, eu não bebi. Não. A sobriedade nos ajuda nessa espiritualidade, nos fortalece na fé, ajuda a gente a encontrar saídas para as nossas dependências. Com as reuniões semanais, toda a meditação é feita em cima do Evangelho de Jesus Cristo, que tem a sua pedagogia libertadora. Então, pessoas com depressão, com ansiedade, com manias, estão todas bem-vindas e todas adoram, porque realmente um fortalecimento espiritual, não só para o dependente, como para a família. E eu digo que serve muito para mim. Eu aprendo muito a não julgar as pessoas, a enxergar com carinho, a não julgar, a não agir de maneira errada, a não dizer coisa errada para a pessoa. Pelo contrário, quero o bem. Quando a gente trabalha em todos esses movimentos, quer ver o bem da família e da pessoa. Então fica aí o convite, alguém que vocês quiserem, quer ir lá conhecer como funciona também. Segunda-feira o AA, terça-feira Pastoral da Sobriedade, sempre às 20 horas. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado eu. A gente é tudo co-irmãos. Então não adianta assim, eu não gosto da Pastoral da Sobriedade, não gosto do AA, não gosto do NA.
eu tenho assim algumas coisas assim em relação às vezes a IMA, porque às vezes acaba tendo algumas coisas que não é normal para mim. No processo de recuperação, recaída, né, não faz parte do processo de recuperação você ter recaída. No modo nosso de enxergar, não é isso. Tá? Você vê, a gente tem 3 dias na semana para ser trabalhado, para ser buscado ajuda, quem quiser. E todas as 3 dias que a gente colocou aqui para vocês, trabalha não com foco no álcool e na droga, e sim na pessoa. E fazer essa mudança de comportamento, de tirar essa pessoa do jeito que ela está, do comportamento errado, acertar a depressão, do jeito que o Nivaldo falou. Quantas situações que a gente pode estar vivendo no dia a dia que a gente não enxerga e precisa ser mudada. Gente, vocês receberam uma oração aí? Não vai dar para ler aqui, porque eu sabia que não ia dar por causa do fundo mesmo. Aí, então eu pedi para a Lu fazer. E aí depois, enquanto a gente faz essa oração, aí eu vou colocar só mais um slide para a gente encerrar. E eu queria que esse slide marcasse muito na memória de vocês. Tá? O último slide. Bom? Quem que puxa a oração aí? Oração do Nascituro. Nós os louvamos, Senhor Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Sentar para sentar. E aí, vocês querem ajudar? Hein? Sim. Ouvi 3 vozes falar assim. Vocês querem ajudar? E de que forma? O primeiro passo foi aquilo que eu falei, gente. Entra, aborto não, e pressiona os deputados a votarem rapidamente o Estatuto do Nascituro. Tá? Queria que vocês levassem essa imagem com vocês. Obrigado, Lu. Marcelo, pela oportunidade. Obrigado. Da minha parte, eu encerro, tá? O Padre João vai falar. Então, muito obrigado, Paulo Sérgio, por essa palavra esclarecedora para todos nós. Nós vamos levar como uma mensagem importante para nossas vidas. E quero agradecer então a presença de todos. Quero agradecer a equipe de suporte, né, Júlio?
Rose, o Gabriel, o Tiago, toda essa equipe que eles suportam para esse encontro. Mas muito obrigado, obrigado à Pastoral Familiar. A gente está vendo que eu comecei na diocese, quando começou a diocese, eu fui, o Dom Francisco pediu para mim ser assessor da Pastoral Familiar. Não tinha nada aqui na Pastoral, aqui na diocese. Um dia, quando era padre em Valinhos, não tinha Pastoral Familiar na igreja. Eu queria formar Pastoral Familiar. Daí o Dom Gilberto, numa visita pastoral, veio um desafio para mim. Mas a gente formava grupo de casais, mas não tinha pastoral formado ainda, a nível de CNBB mesmo. Aí não consegui formar alguns grupos, mas não pastoral familiar mesmo, né? Aí quando surgiu a pastoral familiar, e quando o Dom Francisco foi falar para mim, falou assim, é uma dívida que eu tenho. Daí eu aceitei ser assessor da pastoral familiar, trabalhei 15 anos aqui na diocese, como assessor, e a gente batalhei, nem na diocese ainda estava quando eu comecei a trabalhar. A gente chegou mais tarde um pouco, né? Mas a gente solidificou a pastoral familiar. E a gente fica feliz hoje de ver quantos casais, quantas pessoas participando, entrando nesse trabalho bonito em defesa da família e da vida, né? Nosso muito obrigado a vocês e ao seu sim, a pastoral da sobriedade, né? E também, amor exigente, tudo isso aí soma, né? A gente deve somar mesmo, né? Então, quero dar parabéns a todos que estão aí atuando nesta área. Então, vamos rezar um Pai Nosso, já rezamos na cintura, mas vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, sob a proteção de Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, gente? Uma boa noite, muito obrigado também a Lu, Marcelo, que deu todo o apoio e organizou esse encontro. Muito obrigado a todos, viu? Uma boa noite, bom descanso.